Olá, bem-vindos a mais uma Super Talk com a Leia. Neste caso vamos falar um bocadinho sobre a leitura e sobre a importância desta na inclusão. O título da nossa conversa será Todos a aprender a ler, todos a ler para aprender. Ao longo desta conversa iremos perceber o que é que queremos dizer com estas duas ideias. Uma primeira noção, então, será esta de que a leitura e o seu domínio, portanto, a proficiência na leitura, é uma competência que é básica para que depois tenhamos sucesso em várias áreas da nossa vida. Quer em termos mais cognitivos, se assim quisermos, portanto, da área académica e depois da área profissional, quer numa componente mais de um quociente emocional em termos pessoais e sociais. Portanto, a proficiência na leitura surge como uma facilitadora da inclusão. Neste sentido em que, quando eu domino e consigo fazer uma leitura proficiente, que iremos ver depois de um pouco como é que ela é organizada, estamos perante um processo que facilita a inclusão, quer no período escolar, quer depois, mais tarde, na vida adulta do jovem. Uma primeira ideia que podemos colocar é que a proficiência na leitura implica duas etapas. Numa primeira fase, o aprender a utilizar de um modo fluente a descodificação. Aquilo que é geralmente a primeira preocupação dos professores, que é ensinar o código escrito e a correspondência desse código com a oralidade, ou vice-versa, a oralidade com o código escrito. No entanto, há uma segunda etapa que tem a ver com o extrair significado das palavras que foram descodificadas e integrar essa informação nova na memória e no conhecimento do indivíduo. Portanto, estamos a dizer que esta segunda etapa acaba por ser a mais importante e aquela que é verdadeiramente a preocupação a função da própria leitura, daí que seja importante nós refletirmos sobre estes dois elementos e percebermos que realmente, primeiro, a proficiência na leitura tem que ser aprendida, mais tarde eu tenho que ler para aprender. É este o caminho que nós fazemos na aprendizagem da leitura. Ela é primeiro um objeto de aprendizagem e depois torna-se uma ferramenta para novas aprendizagens. E é nesta transformada em ferramenta para novas aprendizagens que nós também temos de ter alguma preocupação, para além daquela que é a preocupação de ensinar o código. Podemos então dizer que a inclusão propicia adequadas condições para aprender a ler, ou seja, se os professores organizarem de maneira adequada o processo de ensino-aprendizagem, este processo inclusivo facilita o aprender a ler, mas ao mesmo tempo, se eu conseguir ler de modo adequado para aprender coisas novas, isto vai propiciar a minha própria inclusão. E é aqui que vamos utilizar a maior parte da nossa conversa, do tempo da nossa conversa, a falar um bocadinho sobre exatamente esta componente de ensinar e aprender a ler. Deste modo, começamos por colocar aqueles que serão os tópicos do que iremos abordar de seguida e que têm a ver com os componentes que são básicas no ensino e aprendizagem de leitura, que são elas, por um lado, a consciência fonémica, o princípio alfabético, a fluência, o vocabulário e a compreensão da leitura. Mas, se repararem, e iremos falar nelas a seguir, por baixo existe a componente de linguagem oral. A linguagem oral é como que os suportes, as colunas que vão estar por trás e a suportar estas 5 componentes que são determinantes. Começando com a linguagem oral, podemos dizer que a linguagem oral é genericamente isto, a capacidade para nós compreendermos o significado das palavras que ouvimos, portanto, numa componente receptiva da linguagem, em que nós conseguimos entender o que nos é transmitido e que surge precocemente em relação àquilo que é a expressão oral, ou seja, a compreensão auditiva, que é receptiva, existe ainda quando não se manifesta uma expressão do pensamento, portanto, uma componente expressiva em termos das palavras. Mas quando pensamos na linguagem oral, ela engloba as duas, quer a componente mais receptiva de compreender o significado das palavras que ouvimos, quer a de sermos capazes de organizar o nosso pensamento e escolher as palavras em termos de semântica para expressar aquilo que são as nossas ideias. Muito sinteticamente, isto é a linguagem oral. Para, de certa maneira, fundamentar a relação que existe entre essa linguagem oral e a linguagem visual, podemos utilizar este modelo simples da leitura, que é realmente simples e, pronto, não é exaustivo, mas que nos dá aqui algumas noções. Uma primeira é que realmente a linguagem oral serve de base para o usamento da linguagem visual. E se há pouco dizíamos que a linguagem oral era o compreender o que ouvimos e sermos capazes de expressar o nosso pensamento através de palavras, quando pensamos na linguagem visual, pensamos na mesma maneira, isto é, a leitura será o processo receptivo de recolher a informação e compreender
através da visão, e a escrita será o processo de expressar, o processo de output em relação a esta componente linguística. Existe aqui uma grande analogia entre o que é a linguagem oral e a linguagem visual. Mas, voltando aqui à questão daquilo que é o próprio modelo, para que haja uma compreensão fluente e que haja realmente um domínio da compreensão da leitura, temos, por um lado, a desenvolver a competência de descodificação e, por outro lado, tem que haver compreensão oral. E o que é que estamos a querer dizer com isto, de certa maneira? É que o nível de compreensão não é diferente se a linguagem entra por via oral ou por via visual. A compreensão ocorre num espaço cognitivo comum, seja por via oral ou seja por via visual. Portanto, se eu for capaz de compreender aquilo que ouço e tiver a capacidade de entender a linguagem por via auditiva, basta que eu seja capaz de descodificar para poder entender essa mensagem. Ou, fazendo aqui um parênteses, se quiséssemos, uma pessoa com dislexia que tem apenas isso, dislexia, se lerem o texto, ela vai compreender. Portanto, o problema não está na compreensão, o problema está na descodificação. E daí que este modelo simples nos indica que realmente a linguagem oral começa por ser base para a compreensão daquilo que é lido. Algumas atividades, e aqui muito sinteticamente, podemos utilizar na linguagem oral. Podemos, por exemplo, pensar na noção de incentivar o diálogo e perguntarmos às crianças e conversarmos com elas sobre o que fizeram, o que é que aconteceu, quais são os contextos em que estiveram, por exemplo, nas férias ou numa pausa letiva, ou o que aconteceu durante o fim de semana. Tudo isto, assim como, por exemplo, estou a ver a seguir, criar um momento para a questão do dia, em que tudo isto são pretextos para que a criança encontre palavras, em termos semânticos, que ouça palavras dos outros, que se organize em termos da sintaxe, organizar o seu pensamento e escolher a sequencialização das palavras em termos daquilo que quer comunicar, que em termos da própria morfologia também haja uma preocupação, combinar o género, combinar o plural, o singular, etc. E, portanto, que todas as componentes da linguagem possam estar aqui presentes. A semântica, a sintaxe, a morfologia, a própria pragmática, até pela espera do seu momento para comunicar com os outros, e a componente fonológica, naturalmente, também. Portanto, são tudo elementos, situações que vão ser depois facilitadoras de compreensão da leitura, porque está a criar um conhecimento, um léxico, se quisermos, que vai facilitar depois a compreensão. E claro que podemos depois ter uma intencionalidade para algumas palavras que, pela sua abstração, serão importantes também ser trabalhadas. Portanto, são apenas alguns exemplos de atividades que podem ser feitas no âmbito da linguagem oral. Passando para a consciência fonémica, o que é que nós podemos começar por dizer? Que realmente a consciência fonémica, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não implica a componente visual. Ou seja, quando falamos da consciência fonémica, tem a ver com o conhecimento de que as palavras faladas podem ser subdivididas em sons individuais menores e que esses sons podem ser ouvidos, identificados e manipulados, quer ao nível da sílaba, quer ao nível da própria palavra que é falada. Portanto, é a noção que nós temos que ter que aquela palavra que é constituída por vários sons ainda é subdivisível em elementos mais pequenos, que são esses mesmos sons. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque é com base nestes sons que eu vou estabelecer uma relação com os elementos visuais, que são os grafemas. Portanto, fonema, grafema. Se eu não for capaz de identificar no fluxo de sons quais são os fonemas, eu não vou ser capaz de depois relacioná-los com os grafemas. Portanto, tem que haver uma identificação, uma consciência de um e do outro para eu poder passar de um para o outro. Quer no processo de leitura, quando passo do grafema para o fonema, quer no da escrita, numa fase inicial, quando eu passo do fonema para o grafema que estou a querer representar. Quando pensamos então nestas atividades, temos aqui três níveis. Um nível 1, em que tem mais a ver com uma sensibilidade, com um nível mais básico de domínio deste processo de consciência de sons. Depois, um segundo nível e um terceiro que já lá iremos. Mas, exemplos. O isolar sons, por exemplo, dizermos, como aqui está, qual é o primeiro som da palavra pai. E se a criança é capaz de identificar este primeiro som, isto é um indicador realmente, claro que se for repetido, é um indicador de algum domínio a este nível. Sabendo nós que este domínio geralmente é assim, primeiro o som inicial, que é mais simples de identificar do que o som final, que por sua vez é mais simples de identificar do que se for um som medial. Portanto, há aqui uma sequência também na própria apresentação das atividades.
O identificar, por exemplo, em que temos várias palavras e perguntar qual é aquela que começa com um determinado som. E, da mesma maneira, tem que ser identificado qual é esse som e tem que ser diferenciado dos outros. Ou até o categorizar, em que nós colocamos quais são as palavras que têm o mesmo início, por exemplo. Portanto, temos 3 exemplos de atividades mais simples. Depois temos 2 exemplos de atividades que são basilares para a leitura e para a escrita, que têm a ver com o reconstruir, se quisermos, ou a síntese fonémica, e com o segmentar, ou se quisermos, a análise fonémica. Porquê é que são importantes? Porque se nós pensarmos numa fase inicial, quando a criança está a ler, ela tem que fazer o quê? A síntese fonémica. Portanto, ela identifica cada som, de cada letra, e depois vai fazer uma síntese juntando esses sons. Se eu conseguir trabalhar com ela esta síntese fonémica previamente, vai ser mais fácil para ela depois entender quando estiver a ler. Ao contrário, a segmentação para a escrita. Quando eu penso numa palavra que quer escrever, o que é que a criança faz antes de fazer uma escrita automática? Pensa qual é o som e qual é que é o elemento visual que representa esse som. E, portanto, ela vai utilizar este processo para a escrita. Assim, se eu de antemão trabalhar com ela esta noção de quais são os sons constituintes da palavra, vamos facilitar esse trabalho a posteriori. Um terceiro nível, que faltava ainda referir, já tem a ver não com uma consciência dos elementos e a sua organização, mas com uma manipulação. Por exemplo, eliminar um som e que palavra é que fica, ou adicionar um som e que palavra é que fica, ou substituir, que é o mais complexo. Portanto, aqui temos uma hierarquia de dificuldade, em que eu tenho que retirar um e colocar outro. E, portanto, aqui já implica um outro nível de consciência fonémica e até de memória também. Portanto, são alguns exemplos de como, de uma maneira faseada, nós podemos trabalhar esta componente da consciência fonémica. Passando para o princípio alfabético, temos como noção a ideia de que implica o tal domínio do código. O do código que permite estabelecer uma relação mais ou menos previsível. Na nossa língua não é uma relação direta, porque nem sempre um mesmo fonema está associado ao mesmo grafema e vice-versa. Portanto, um fonema pode ser representado por vários grafemas, ou um grafema pode ter vários sons associados e, portanto, aqui não há uma relação direta. Mas, tanto quanto possível, é fazer esta relação entre aquilo que é o elemento sonoro, o fonema, e aquilo que é o elemento visual, o grafema. E esta é a preocupação dos professores do primeiro ciclo, no primeiro ano em particular, que é de eles dominarem o código, saberem os nomes das letras, os sons das letras e estabelecer relação entre uma coisa e a outra. Por isso eu não vou aqui utilizar muito do tempo, que é curto, porque esta é aquela, talvez, das tarefas que os professores mais dominam no processo de ensino da leitura, e só fazer aqui breve referência alguns aspectos são realmente importantes. Trabalhar os nomes das letras e os sons das letras, porque o nome não é igual ao som, e portanto a criança tem que ter a noção de que uma mesma letra pode ter diferentes sons e fazer essa diferenciação é relevante. Fazer a reconstrução com base em letras e fazer combinações de letras diferentes e que estão associadas aos sons para que a criança comece a perceber que a manipulação das letras e a manipulação dos sons permite criar novas palavras. A substituição de letras, os sons das vogais portanto, os ditongos, a combinação, que geralmente é assim, a criança começa a aprender as vogais, depois a combinação de vogais e os ditongos, e depois começam a introduzir-se as consoantes e fazer essas sílabas. Mas isto, os professores sabem tudo e muito bem em relação a esta tarefa. O que é que eu tenho ali também, que não sendo propriamente princípio alfabético, mas que ajuda no reconhecimento visual rápido? É o trabalho com, por exemplo, padrões silábicos, CV, CCV, portanto a criança perceber quais são os elementos que estão ali presentes em termos do padrão silábico, se é consoante-vogal, se é vogal-consoante, e portanto este trabalho é importante, assim como os morfemas, porque são elementos com significado e que ajudam a interpretar logo a palavra em si, e portanto são elementos que nos ajudam a perceber e a reconhecer rapidamente. Por exemplo, pensando paixão, se a criança já tiver visto muitas vezes a palavra pai, quando vai ler a palavra paixão, ela não vai P-A-I, pai, e depois vai procurar descodificar a outra parte. Portanto, facilita o processo de reconhecimento. Também palavras frequentes e palavras homófonas são importantes ser trabalhadas para que, por um lado, palavras frequentes, porque se são frequentes, é importante que ele comece a habituar-se a fazer uma leitura global, visual, e não uma descodificação letra a letra. E palavras homófonas, porque tendo o mesmo som, o que as vai distinguir é a componente visual ortográfica, e então é necessário também fazer um trabalho a esse nível. Passando à fluência, que é um termo que
é relativamente recente, quando é referido na literatura da leitura, pelo menos com a conotação que eu aqui vou colocar. Porque anteriormente, muitas vezes a fluência era confundida com automatização. E ser fluente não é ter automatização. A automatização tem a ver com a velocidade. Mas já lá chegamos. Portanto, o que é a fluência? De maneira muito simples, será a competência para ler um texto com precisão, portanto com exatidão, com velocidade e com prosódia. Sendo que isto permite criar a ponte entre a tal descodificação e a compreensão. Cria condições para que eu compreenda. Se eu ler com exatidão. Porque é que a exatidão é importante? Porque se eu não souber 5 a 10% das palavras que estou a ler, eu não consigo compreender a mensagem. Portanto, eu tenho que ler com exatidão o que lá está. Tenho que ler com velocidade, com rapidez suficiente para que o processo cognitivo possa funcionar. E depois com prosódia, que iremos ver que tem a ver com as questões do ritmo e com a questão da expressividade. Ou seja, quando pensamos nas dimensões da fluência, temos precisão no reconhecimento das palavras, em que não pode haver erros. O haver erro no reconhecimento é um primeiro passo que tem que ser ultrapassado. E nós até sabemos, por exemplo, que crianças com dislexia são lentas a ler, mas algumas podem até ler com precisão. Portanto, a precisão é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É a automatização. E aqui sim, o termo velocidade, genericamente, está associado à automatização, em que eu leio rapidamente porque o meu processo de leitura já não implica uma descodificação letra a letra, mas um reconhecimento visual global da palavra. Aquilo que todos nós sabemos, se eu pedir, por exemplo, para vocês lerem a primeira palavra que está aí no vosso ecrã, vocês não vão conseguir evitar ler. Automaticamente leem. Porque existe uma zona no nosso cérebro, que é no occipito temporal, que faz esse reconhecimento automático de padrões visuais. Consequentemente, esta velocidade quer dizer o quê? Que há uma automatização. E quando há uma automatização, há um deixar espaço cognitivo da leitura como processo de descodificação e passa a haver espaço cognitivo para compreensão daquilo que foi descodificado de maneira automática. Por outro lado, quando falamos da prosódia, que é um elemento relativamente novo que é colocado neste contexto, mas que é determinante, falamos do ritmo e falamos da expressividade. Ou seja, quando falamos do ritmo, falamos se há vacilações, se há repetições, se há situações de silabação, se há fragmentações. No fim de contas, uma fragmentação é uma silabação, mas de partes mais extensas da palavra. Quando falamos da expressividade, falamos dos sinais que marcam pausa ou que são melódicos. E, portanto, quando uma criança consegue, por exemplo, ler a personagem com uma voz, o narrador com outra voz, isto já é um sinal de que ela está a entender a troca dos papéis e a mudança desses papéis. Ou quando ela faz o ponto de interrogação, ou quando faz o ponto de exclamação, ou quando faz a vírgula. Porque o componente da vírgula, por exemplo, que é um som que determina uma pausa, ou de outra maneira, que é um sinal que determina uma pausa, é determinante. Eu vou dizer aqui duas frases. Mudo apenas o ponto de pausa e mudo o significado. Se eu disser assim, se os homens soubessem o valor que têm, as mulheres estavam aos seus pés. Mas se eu disser assim, se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, estavam aos seus pés. Reparem como simples mudança no momento em que eu faço a pausa muda o significado. Portanto, a fluência pode ser desenvolvida porquê? Porque nós ouvimos outros modelos, portanto, ouvimos alguém a ler de uma maneira fluente, isto é, sempre que um pai, sempre que a mãe, sempre que um leitor fluente está a ler e lê com expressividade, vai facilitar este processo à criança. E, por outro lado, quando proporcionamos à criança oportunidades para praticarem a leitura. Daí que eu tenho ali realmente esta questão, que a experiência é a mãe do conhecimento. E, portanto, a fluência trabalha-se muito com a prática, com a repetição, com a exposição a um processo adequado de fluência. Em termos de atividades, podemos pensar na leitura em eco, ou que realmente um leitor fluente lê e a criança está a ler atrás e, portanto, está a reproduzir qualquer coisa, mas já está a interiorizar o processo de leitura fluente. A leitura em coro, em que faz em conjunto com outras crianças, por exemplo. Ou, por exemplo, leituras repetidas, em que a criança lê o mesmo texto várias vezes e vai cronometrando e vai vendo que vai havendo um aumento da velocidade da leitura, que depois pode ser transformado em gráfico de fluência na leitura e que é um elemento concreto visual que transmite à criança segurança sobre a sua progressão. Eu leio mais palavras no mesmo tempo, ou leio as mesmas palavras em menos tempo, e, portanto, isto vai causando também um fator motivacional na criança.
Passando agora para o vocabulário, o quarto elemento que é importante ao nível da aprendizagem da leitura e que, de certa maneira, se liga com a linguagem oral. O que é que nós podemos dizer que é o vocabulário? Portanto, será o conhecimento das palavras e do seu significado, de uma maneira muito simples. Sendo que este conhecimento pode ser tanto em termos orais como em termos escritos. Podemos dizer assim, mas as palavras são diferentes. Não, não são diferentes, mas há uma tendência para que o nosso léxico visual seja mais extenso do que o léxico oral. Ou seja, quando eu estou a escrever, e porque a escrita tem um processo que é o processo de revisão, eu posso, depois de escrever, rever e verificar o que está escrito. Inclusive, posso chegar à conclusão que estou a repetir algumas palavras e substituo uma por outra. Posso pensar, bom, esta palavra é muito corriqueira, eu vou-te substituir por outra. Portanto, é um processo que pode ser aperfeiçoado. Daí que a linguagem escrita, visual, seja mais rica em termos de vocabulário do que a linguagem oral. Não obstante, não estamos a dizer que não devemos falar. Sim, devemos falar e utilizar vocabulário com a criança oral, mas a escrita vai fortalecer muito esta faceta. Quando pensamos então no vocabulário, será que ele é aprendido ou será que é ensinado? Será que é a escola que tem o grande impacto no desenvolvimento do vocabulário ou será que é qualquer coisa que acontece com a criança de uma maneira não direcionada e não intencional? Bom, a verdade é que realmente a criança aprende a maior parte das palavras de uma maneira que não seja direta, portanto, de uma maneira indireta. Como? Através das experiências que tem no cotidiano, sejam orais, sejam escritas, portanto, tanto com a linguagem oral como com a linguagem escrita, como dizíamos, mas que é a grande base, é o grande léxico que ela vai aprendendo a dominar, é antes de haver uma intencionalidade. Claro que depois também vai aprender algumas palavras diretamente, através de um ensino mais intencional, mais organizado, que ajudam a compreender realmente o que lê e a comunicar depois também de uma forma efetiva. Portanto, o vocabulário não só é receptivo como é expressivo, mas é também oral e visual. E este vocabulário, ao ser trabalhado oralmente, vai enriquecer também o vocabulário visual. E o contrário também acontece. Eu posso ler palavras novas que depois vão enriquecer o meu vocabulário oral quando estou a comunicar com os outros. Mais uma vez, colocando aqui a questão do ser de modo indireto, não é? Podemos aprender palavras novas como? Como é que a criança aprende palavras novas? Ouvindo diariamente a linguagem oral e relacionando-se com os adultos, com os seus pares, vai ouvindo palavras novas. Por outro lado, quando ouve ler, e aqui o ouvir ler é diferente de ouvir a linguagem oral porque tem uma outra riqueza, tem uma outra expressividade por parte de quem está a ler. E depois, naturalmente, quando já tem alguma competência de leitura, quando ela lê e autonomamente e consegue aceder a esse vocabulário. Portanto, é mais uma vez uma sequência, desde ouvir palavras, quer sejam faladas, quer seja do que foi lido, e eu próprio ler palavras também. E se for diretamente, então aqui já é a tal questão de o que é que o professor pode fazer e aqui deve ter uma preocupação. Ensinar de palavras de maneira específicas e também ensinar estratégias para aprender palavras. Ou seja, não é apenas ensinar aquelas palavras, mas é dar autonomia à criança para, perante palavras novas, saber como atuar para poder descobrir o seu significado. E, portanto, temos aqui palavras importantes, são aquelas que são utilizadas, por exemplo, num contexto de uma tarefa, de um trabalho. Portanto, são importantes para aquilo que estamos a fazer. Palavras úteis, porque são aquelas que utilizamos com frequência, e, portanto, é mais importante utilizar aquelas e aprendemos aquelas do que outras que são menos utilizadas. E palavras difíceis, porque envolvem conhecimentos, conceitos, realmente que é importante trabalhar com a criança. Mas, para além disso, como eu dizia, a criança pode ter outras estratégias, como utilizar dicionários e nós ajudarmos a criança a fazer essa utilização, ou utilizar outros suportes de informação, ou utilizar pistas contextuais, todo um conjunto de estratégias que vão permitir à criança a autonomia no próprio processo de descobrir os significados das palavras. E, portanto, é importante ensinar algumas porque são importantes, porque são úteis ou porque são difíceis, mas é importante também dar à criança ferramentas para autonomamente poder fazer esse percurso.
Algumas atividades podem envolver, por exemplo, brainstorming de associação de ideias, em que as crianças começam a falar e podemos colocar as palavras e depois vamos começar a associá-las, a agregá-las, a reuni-las e a criar até aqui também alguma, se quisermos, um mapa de palavras que tenham algumas componentes semânticas em termos de ligação. Emparelhar palavras e definições, em que podemos colocar palavras diferentes e definições e a criança ter que ler uma e outra e perceber qual é que melhor se ajusta. E claro que podemos colocar diferentes níveis de dificuldade, podemos colocar palavras que possam ser semelhantes, mas que depois, e com definições que depois mas que têm algumas diferenças, e a criança ter que perceber qual é que é aquela que realmente transmite esta ideia ou aquela. Isto, de certa maneira, cria na criança não só o conceito da palavra, mas também o que ela representa. Porque deixar aqui esta ideia também, que as palavras só valem na medida em que eu lhes associar um significado. Não é que eu ensine à criança a papaguear palavras, mas é que ela se aproprie do significado dessas palavras para as poder utilizar com propriedade no contexto, na situação adequada. A tal questão da prosódia, se quisermos. Volta daqui a algumas atividades, por exemplo, dizer por outras palavras. Isto é um exercício simples. Há uma frase, agora diz por outras palavras o que é que isto quer dizer. Em que a criança vai procurar outras palavras, não perdendo a ideia, não perdendo o conteúdo, mas encontrando diferentes modos de transmitir aquela noção. Ou fazer mapas de palavras com sinónimos e antónimos. O que é que significa isto e o que é o contrário disto? E outra palavra que possa significar o mesmo. Tudo isto são elementos que podem ajudar nos elementos do próprio vocabulário. Passando para a compreensão da leitura, a nossa última componente de basilar do que é a aprendizagem da leitura, podemos dizer de uma maneira muito simples, que é um processo cognitivo, e logo aqui chama a atenção para a necessidade de haver uma intencionalidade e um trabalho intencional consciente. O João dos Santos dizia que ninguém ensina nada a ninguém, as pessoas é que aprendem. E com isto não estava a dizer que os professores não são necessários. Estava a dizer é que, em primeiro lugar, eu tenho que querer aprender para que depois possa apropriar-me e possa aproveitar aquilo que o professor faz para que eu aprenda. Portanto, tem que haver aqui um processo intencional ativo por parte do aprendiz, processo cognitivo, que permite não só extrair o significado do texto e conseguir realmente entender a mensagem, e torna-se o objetivo final realmente do que é a leitura. Portanto, a compreensão da leitura é o objetivo final do processo de leitura e, no fim de contas, tudo o resto é um caminho que é feito para chegarmos a este processo de compreensão. Quando pensamos na compreensão da leitura, podemos colocar diferentes níveis, há outras classificações, mas esta é muito simples. Um nível literal, em que é entender as ideias que estão explicitamente colocadas no texto. Um nível inferencial que já implica que eu vá combinar informações que estão no texto para conseguir chegar a uma ideia. E depois a compreensão crítica ou avaliativa, que implica a utilização de conhecimentos próprios, prévios do leitor, para conseguir sintetizar informação e para conseguir perceber. Logicamente, numa fase inicial, a literal é aquela que é mais trabalhada, mas devemos ter a preocupação de evoluir para uma inferencial e crítica, porque não são só as informações que estão presentes no texto que são necessárias, é preciso ir além àquela que é a informação que eu tenho e que vou acrescentar sobre o que estou a ler no texto. Quando pensamos então na compreensão da leitura, podemos falar aqui em habilidades e estratégias, mais uma vez. As habilidades seriam os processos que, de alguma maneira, depois de serem aprendidos, podem ser realizados quase sem esforço, como é o processo de automatização, por exemplo, que é uma habilidade. Eu automatizei aquele processo e faço sem esforço, sem qualquer necessidade de pensamento intencional. E quando pensamos em estratégias, estamos a falar em processos que permitem utilizar de modo reflexivo e intencional e que nos permitem resolver certos assuntos, ou neste caso, perceber certos temas que estamos a ler. Quando estamos a falar na compreensão da leitura, mais uma vez, não é o ensino de habilidades que é importante, é o ensino de estratégias que possam ser utilizadas de maneira intencional e reflexiva para resolver situações concretas da leitura. Daí que, quando pensamos genericamente, são estratégias genéricas, monitorizar a compreensão, fazer um registro de compreensão, compreendeu, que não compreendeu, ou utilizar organizadores gráficos e semânticos para ir distribuindo a informação que vai recolhendo, ou responder a questões, que é mais habitualmente nós utilizamos, fazemos uma pergunta e a criança responde, ou elaborar questões. Este tópico de elaborar questões pode parecer, então, mas o que é que adianta elaborar uma questão? Para eu elaborar uma boa questão sobre qualquer coisa que eu domino,
eu tenho que dominar. Portanto, eu para elaborar uma boa questão, eu tenho que dominar aquilo de que estou a falar. O João dos Santos, mais uma vez, dizia, se não sabe, porque é que pergunta? E, portanto, eu para perguntar, para fazer uma pergunta coerente e interessante, tenho que ter informação já recolhida. Depois, por exemplo, reconhecer a estrutura da história, quais são os elementos, personagens, os contextos, portanto, se quisermos o quê, quem, onde, como, todos estes elementos, ou fazer resumos. Tudo isto são exemplos genéricos de atividades que podemos fazer. Pensando então em algumas atividades relacionadas com a compreensão da leitura e que estão aqui organizadas em 3 momentos, o ouvir, ler e recordar, ou recontar, melhor dizendo, estratégias de compreensão de leitura e elementos da história, são 3 tópicos importantes, porque primeiro, ouvir, ler é algo que tem a ver com a linguagem oral, e neste caso, se a criança ouvir recontar a história adequadamente, com os personagens, com as etapas, com os acontecimentos, quer dizer que ela a compreendeu. Quando pensamos em estratégias, podemos, por exemplo, pensar numa tabela SQA. E o que é que isto quer dizer? Antes, eu escrever o que é que eu sei sobre este tema, depois, o que é que eu quero saber e, no fim de ler, o que é que eu aprendi. Portanto, fazer uma comparação entre o antes e o depois. Ou utilizar outros elementos que façam realmente... como, por exemplo, utilizar os 5 sentidos, visualizar a história, imaginar quais seriam os cheiros, imaginar quais seriam as texturas, imaginar quais seriam as sensações, é algo que ajuda na compreensão. E depois elementos da história em que a criança mapear essa história, quem são os personagens principais, qual era o assunto, qual foi o acontecimento, etc. Ou também comparar personagens em termos não só físicos, mas em termos psicológicos, também é outro processo que pode ajudar na compreensão da leitura. Para terminarmos, deixar esta ideia de que realmente, para além de ser uma preocupação educativa que é fundamental nas escolas, o ensinar e o aprender a ler é também para muitas pessoas, para muitos investigadores, uma questão de saúde pública. Portanto, deve haver um cuidado especial naquilo que é a qualidade da instrução, particularmente nos primeiros anos de escolaridade, porque são aqueles que são determinantes para a aprendizagem da leitura, para que depois eu possa ler para aprender. Obrigado. Lei Educação, um ponto de encontro.